Certamente você já ouviu que nós temos que temer a Deus. Eu já expliquei aqui, só nessa série nossa mesmo de Eclesiastes, que esse temer não é ter medo, mas é reverenciar. Respeitar Deus como Deus, reconhecer que Ele é o Criador, reconhecer que Ele está infinitamente acima de cada um de nós, que Ele é incomparável, que Ele é inalcançável, incompreensível com a nossa mente. Nós não podemos nem chegar perto de compreender a grandeza, a beleza, a santidade desse Deus. Deus é incomparável. E nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito desse temor a Deus, no capítulo 5 de Eclesiastes, os primeiros versículos deste capítulo. Veja comigo, nós vamos conversar um pouquinho então sobre esse assunto. Fala assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Até aqui por enquanto. Veja o que ele está dizendo. Ele fala assim: olha, quando você for ao santuário de Deus, lembra lá no Antigo Testamento, eles tinham um local onde eles adoravam e eles tinham que ir até aquele local para fazer as suas ofertas, cumprir os seus rituais e adorar Deus ali, através das ofertas do cordeiro, ou com pomba, ou com bois, ou com os bolos, ou com as ofertas de bebida que eles faziam e tudo mais. Lá onde eles ouviam a palavra, lá onde eles confessavam os seus pecados e tudo mais. E aqui diz o seguinte: quando você for a este local, lá no Antigo Testamento ainda, certo? Vamos compreender isso. Ele diz: seja reverente. Não faça as coisas de uma forma aloprada, porque você não está de igual para Deus, não. Deus é Deus, você é uma criatura, e uma criatura caída, pecaminosa, que se rebelou contra Deus ainda, que se for salvo, é por causa da misericórdia dele, porque você merece o inferno, assim como eu mereço o inferno, certo? Vamos pensar como se nós estivéssemos ali no Antigo Testamento, e ele segue: quando você for, não fica falando muita coisa não, vai para ouvir, ao invés de falar. Vai para ouvir. Quando você vai chegar na presença de um rei, você não tem que chegar e blá 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 blá. Não. Seja humilde. Fica quieto. Ouça o que ele tem a dizer. Ouça o que Deus tem a dizer para você, ao invés de falar um monte de bobeira sem pensar para Deus. Não vai lá cumprir os seus rituais religiosos simplesmente falando um monte de bobeira e fazendo coisas mecanicamente. Sabe aquela coisa da reza que fica repetindo e está pensando aqui no jogo do Corinthians e do Palmeiras. Não é isso. Não é essa coisa mecânica, não são esses rituais. Isso não agrada a Deus. Então quando você for, está dizendo aqui, seja reverente. Vamos trazer isso para nós hoje. Aonde está o santuário de Deus hoje? Já chegou aquela época que Jesus falava que iria chegar um momento quando Deus seria adorado em espírito e em verdade, nem na Samaria, nem em Jerusalém, mas que Deus é espírito e ele estava em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Assim que Jesus veio e ressuscitou e enviou o Espírito Santo, aonde está a morada de Deus? A morada de Deus é cada pessoa que tem Jesus como Senhor e Salvador, porque cada crente de verdade, não os mais ou menos não é quem vai na igreja só não, é quem tem Jesus como Senhor, o corpo dele se tornou morada de Deus, templo do Espírito Santo. Então, meu querido, se a Bíblia fala, lá para o Antigo Testamento, quando você for ao santuário, lá na morada de Deus, que representava a morada de Deus, você tem que viver debaixo do temor e ser reverente. Veja o que eu tenho para dizer para você que é crente hoje. Você é a morada de Deus, ou seja, aonde você for, você está no santuário, na morada de Deus. Viva uma vida debaixo do temor do Senhor. Seja reverente o tempo inteiro. Não é só porque agora você não tem que ir até a igreja para estar no templo de Deus. Você é o templo de Deus, se você é um crente de verdade. Então, viva de uma forma que honre Deus. Que as palavras que saem dos seus lábios não sejam palavras santas só quando você está na igreja, porque lá não é a morada de Deus. O prédio, eu estou aqui agora gravando, aqui na igreja, na minha sala pastoral. Mas querido, isso aqui não é o templo de Deus de verdade. O templo de Deus sou eu que creio em Jesus. O templo de Deus é você que crê em Jesus. Então onde eu vou eu levo o templo, e onde eu vou eu tenho que viver em santidade. O que meus olhos veem tem que ser consagrado, o que meus lábios dizem o tempo todo tem que ser consagrado, o que eu vou ouvir tem que ser consagrado. Não vou ficar na roda de escarnecedores e de piadas porcas.
Eu não vou ficar falando porcariada com amigos e com conhecidos. Eu não vou ver filmes e páginas da internet que desagradam Deus, porque eu sou morada de Deus. E olha o que ele diz: cuidado, temor, e não viva uma vida, uma fé de rituais religiosos, onde você cumpre um monte de coisas, mas sem o temor de Deus. Essas coisas não agradam Deus. E o texto prossegue. Fala assim: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Nasce a prosa vã do tolo. Cuidado com os seus lábios. Cuidado com aquilo que você fala diante de Deus. Mais uma vez estou te dizendo, não é só o que você fala quando está na igreja, mas é o que você fala o tempo todo, porque você é o santuário agora. Você é o santuário. Cuidado com o que você fala na presença de Deus. Se você é crente, quando está na presença de Deus? O tempo todo. Porque você é o santuário. O Espírito Santo habita em você. Cuidado. Não faça promessas para Deus. Não fala coisa que você não vai cumprir mesmo. Ou que você corre o risco de não cumprir. Então, se você quer algo de Deus, não fala: Deus, se você fizer isso, eu prometo que eu vou fazer aquilo. Muitas vezes os evangélicos debocham dos católicos. Eles estão errados fazendo as promessas mesmo, de subir escadaria, andar de joelho, acender uma vela, se tal coisa. Tudo isso está errado. Mas tem evangélico que faz a mesma coisa, ao mesmo que debocha do católico, que é errado debochar, apesar deles estarem errados, ele erra da mesma forma e se condena naquilo que ele está condenando. Porque, de uma certa forma, em pensamento, ele coloca: Deus, se você fizer isso, eu então vou fazer aquilo. Deus, se você fizer tal coisa, eu vou dar por um ano um dízimo a mais, vou te dar uma oferta a mais. Primeiro, Deus não precisa do seu dinheiro. É você que tem que ofertar e ser dizimista fiel para mostrar a tua fidelidade, que você não é devoto de Mamon, mas de Jesus Cristo, que você investe na missão dele, porque você crê nele e na palavra dele. Mas Deus não precisa do seu dinheiro, tá certo? Então, para Deus a sua proposta é nula. E em segundo lugar, que é bem provável que você vai fazer o que a maioria faz. Você não vai honrar o que você prometeu. E aí você vai estar trazendo consequências não muito boas para a sua vida, porque você está demonstrando que você não teme a Deus. Você assumiu um compromisso com Deus e você não está honrando. Isso é falta de temor, isso é falta de responsabilidade diante de Deus. Se um rei, quando alguém assume um compromisso com ele e não honra, essa pessoa vai ter consequências. Imagina diante do Rei dos Reis. Tá certo? Então, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você faz, cuidado com os compromissos que você assume. Se você quer algo de Deus, e se você quer alcançar algo, não fala: Deus, eu prometo. Fala assim: não, Senhor, me ajude a ter um compromisso de fidelidade contigo, a ir na igreja. Me ajude, Senhor, a me transforme num dizimista. Me ajude, Senhor, a ler a tua palavra em um ano. Me ajude, Senhor, a educar, a ensinar os teus caminhos para os meus filhos. Eu tenho sido displicente e responsável nisso. Me ajude, Senhor, a não me preocupar tanto com o dinheiro e me preocupar mais com as coisas do seu reino, porque é muito difícil isso para mim. Faz isso dessa forma e ouça mais o que Deus tem a dizer. Lendo mais a palavra, ouvindo mais ministrações sérias a respeito da palavra dele. Enfim, muito cuidado. E aqui diz, no versículo 4, quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. Vocês estão vendo o que a falta de temor faz? As palavras vãs nos levam a assumirmos compromissos que não vamos honrar, e aí nós vamos trazer destruição para nós mesmos, por causa dos nossos lábios, porque faltou temor diante de Deus, porque nós confiamos mais em nós mesmos. Senhor, se você fizer isso, eu vou te fazer aquilo. Você está confiando em você, mas sabe de uma coisa? Você não é nada, você é tão pequeno e falho quanto eu, e é bem provável que você não vai honrar o teu compromisso. Então, meu querido, peça a Deus, conte com a misericórdia de Deus, fale menos, ouça mais, honre Deus em tudo
tudo que você faz, em tudo que você é, em todas as suas palavras, onde os seus olhos olham, onde as conversas que você participa, as coisas que você busca ouvir, aquilo que você busca na internet, no seu celular, as conversas que você tem, os grupos que você faz parte. Eu me lembro uma vez que uma pessoa mandou uma coisa para mim, meio pornográfica, e aí depois passou um tempinho, não existia ainda esse negócio de você apagar o que enviou, daí veio a pessoa, ai pastor, desculpa, eu ia enviar isso pro meu grupo do trabalho e foi para você. Querido, misericórdia, eu não estou falando misericórdia porque você mandou para mim, não. Eu estou dizendo misericórdia de você achar que mandar para outro grupo, tudo bem, você é templo do Espírito Santo, tá certo? Né? Então, todas as vezes, o tempo todo, aonde você for, você é o santuário. Controla os seus lábios, santifica os seus lábios, santifica os seus olhos, santifica os seus ouvidos, santifica as conversas, santifica tudo que você faz. Viva no temor de Deus. E Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Não faça promessas para Deus, mas confie nas promessas de Deus e descanse das promessas dele. Não nas promessas que esses profetadas dão por aí, esses profetinhas, essas profetisas de nada dessas igrejas loucas aí. Não. Profecia que eu digo de Deus é o que está na Bíblia, que ele fala, lida e interpretada da forma correta. Essas profecias você pode crer e você pode descansar, porque Deus é fiel, é bom e ele cuida da sua vida. Viva debaixo do temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor do Senhor atrai bênçãos para a minha vida e para a sua vida e para as nossas famílias. Que assim seja, para a glória desse Deus que é digno de toda honra, toda glória, todo respeito nosso. Amém.